Olá! Desde que eu mudei para o Canadá, muita gente me pergunta em relação à língua que é falada aqui. Porque todo mundo sabe que o Canadá é um país bilingual, que aqui se fala inglês e francês. Então, todo mundo me pergunta, Tainá, como que você fez quando você se mudou aí? Você já falava inglês? Você já falava francês? Não! E é por isso que eu vim fazer esse vídeo, para explicar para vocês como foi a minha situação aqui em Quebec. E sim, em Quebec nós falamos francês. E não, quando eu cheguei aqui eu não falava nem francês, não falava inglês. O que acontece é que eu cheguei aqui em janeiro, no auge do inverno, e eu não podia começar a estudar porque não tinha vaga e as aulas já tinham começado, então eu tinha que esperar até abril para começar a estudar. É muito tempo, de janeiro até abril sem fazer nada em casa, sim. Então, quando chegou assim no final de março, aliás, no comecinho de março, minha mãe decidiu que não dava mais, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E então, ela conseguiu uma professora que falava português, mas ela não era brasileira, ela é quebecois mesmo. Mas ela falava português, então minha mãe achou que seria uma boa começar a estudar com ela, mesmo que pagando, pra gente conseguir pegar um pouco do francês. Não a minha mãe só queria fazer aula de conversação pra poder lembrar um pouco mais do que ela já tinha estudado e eu precisava começar. Então a gente começou as aulas com ela, cada um individualmente, claro, porque minha mãe tá num nível totalmente diferente do meu. E assim, ajudou bastante, abriu totalmente minha mente, assim, que eu nunca tinha escutado francês na minha vida. Então foi assim, um mês bem proveitoso. Em abril eu comecei a estudar na francização. Quando eu cheguei lá, na minha sala, eu era a única brasileira. A francização é assim, uma escola normal que recebe muitos imigrantes, recebe muitas pessoas especiais. Então eles estão acostumados com pessoas que não falam absolutamente nada de francês. Esse colégio tem aulas voltadas para quem nunca escutou francês na vida. Então, na minha sala era uma turma desse jeito, de pessoas que nunca haviam estudado francês antes. Era o primeiro nível. E sim, eu era a única brasileira da turma, não tinha ninguém que falava português. Tinham 2 argentinos, tinha muita gente da Síria, tinha do Camboja, do Birmã, de onde mais? Da Alemanha, de tudo quanto é lugar do mundo, menos do Brasil. Ninguém do Brasil. E o que acontece? Eu não falava com ninguém porque ninguém falava a minha língua. Eu não falo espanhol, não falo alemão, não falo nada. No meu primeiro dia de aula, eu sentei do lado de um alemão e ele começou a conversar comigo em inglês. Poucas palavras eu entendia e eu conseguia responder, tipo, yes, tipo, essas coisas. E ele achou que eu falava inglês. Então, eu comecei a falar com ele. Ele começou a me perguntar as coisas e eu comecei a tentar responder. Mas eu respondia assim, eu ia jogando palavras. Uma hora eu acertava, eu via que ele tava me entendendo. Aí eu falei, desculpa, meu inglês é péssimo, eu nunca estudei inglês. Tipo, já estudei inglês, mas não lembro de nada. Faz 5 anos que eu larguei meu inglês. Então, assim, eu realmente não sei falar inglês. Ele, não, tá tudo certo, eu consigo te entender. Você consegue me entender. Daí eu comecei a fazer amizade com o povo da minha sala, porque todo mundo lá falava um pouquinho de inglês. Então, foi assim que eu me virei. E como ninguém ali falava francês, todo mundo tinha que arrumar um jeito de se comunicar. E a maneira que a gente encontrou foi o inglês. Mas era chato porque se você começa a estudar francês e você ao mesmo tempo começa a querer desenvolver o seu inglês, você vai ter um choque entre as duas línguas. Isso aconteceu comigo e acontece até hoje. E é complicado, mas funcionou. Bom, o meu inglês andou muito por causa disso. Eu comecei a conversar com todo mundo da minha sala, só que ninguém ali fala inglês de verdade. Todo mundo fala como acha que deve ser falado. Da mesma forma só que eu tinha na minha cabeça que meu inglês era péssimo. Na cabeça deles, eles super conversam em inglês.
Então, pra mim, eles falavam muito bem e eu comecei a pegar as coisas que eles falavam. Tipo, eu comecei a assimilar aquilo como certo. Então, eu comecei a usar aquilo no meu vocabulário. E eu comecei a fazer amigos aqui, quebecois, e comecei a falar inglês com eles, claro, porque o francês não tava andando. E eu vi que o meu inglês era péssimo, porque eles me corrigiam o tempo todo e eles até me perguntaram, Tainá, você se incomoda se a gente te corrigir? Eu falei, claro que não, por favor me corrija, porque o meu inglês é horrível, eu sei disso, eu tenho consciência. Então eles me ajudaram muito nisso e hoje eu olho para os meus amigos e tento corrigir eles, porque eles falam muito errado, mas é engraçado e é muito legal ver, tipo, em questão de 3 meses, o quanto a gente amadurece, o quanto a gente aprende quando a gente realmente quer aprender. E o inglês eu não estudei, eu não precisei estudar o inglês, simplesmente saiu naturalmente. Hoje eu converso, não sei se eu falo certo, não sei se... não sei. Mas sai, eu tenho muitos amigos, eu converso muito com eles em inglês e no inglês tá tudo certo. Mas a questão francesa, porque em Quebec se fala francês, não é inglês. Muita gente acha que aqui é bilingual. Bom, é e não é. Porque aqui eles têm muito aquilo de proteger o francês. Porque o Canadá todo tá perdendo pro inglês, entendeu? As partes francesas estão perdendo pra inglesa. Eles estão... Porque é aquilo, todo mundo no mundo quer falar inglês, porque é a língua internacional. Então, a parte francesa tá perdendo um pouco, tanto que em Ottawa, que é a capital, se deve falar as duas línguas, mas é mais voltada pro inglês. Em Montreal, que também é as duas línguas, é mais voltado pro inglês. Eu já fui a Montreal e eu não usei francês lá. Isso foi um fato. Não usei, ninguém falava comigo em francês lá e eu achava até estranho, porque é uma cidade francesa. Francesa não, francofona, pra ficar melhor. E aqui em Quebec é somente francês, nada de inglês. Então é raro você achar pessoas mais velhas que falam inglês. Você consegue achar pessoas mais novas, da minha idade, você consegue conversar com elas naturalmente em inglês, porque é comum as pessoas mais novas saberem. É comum você encontrar muitas pessoas mais velhas que não falam inglês, porque aqui eles começaram a ter aulas de inglês na escola mais tarde. Então as pessoas mais novas, elas começam a ter aulas de inglês, começam a assimilar mais o inglês do que as pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas sabem porque elas estudaram inglês e quiseram estudar. Não foi na escola que eles aprenderam, entendeu? Foi a parte. Então é muito raro isso. Então, eu não falo francês, não fluentemente, eu falo já porque já tem, se eu não me engano, 4 ou 5 meses que eu estou fazendo francês e eu estou no nível 4. Sim, eu falo, eu consigo me virar, eu já trabalho aqui e, inclusive, depois eu posso fazer um vídeo falando em relação ao trabalho para quem não fala francês e quem não fala inglês. Sim, no meu trabalho eu só falo em francês o tempo todo. Tem pessoas que falam inglês lá? Tem. Mas se eu não forçar o francês, ele nunca vai sair. E como eu uso o meu inglês o dia todo, todos os dias, eu quis dar uma chance, pelo menos no trabalho, pro francês. Então, no trabalho eu só falo francês com todo mundo. Às vezes eu falo umas besteirinhas, óbvio, não sou fluente. Mas é uma forma que eu achei de treinar. Porque é ótimo saber inglês? É necessário? É. Porque isso vai agregar muito no seu currículo quando você for pra faculdade, quando você for pra um trabalho. Porém, a cidade é francofona. Então você tem que aprender francês se você quer viver aqui. Não é obrigação, porque claro que você pode morar aqui sem falar nada, continuar com o seu português, porque você encontra sim muito brasileiro aqui. Você encontra muita argentino, muita gente que fala espanhol, muita gente que fala outras línguas e que eu tenho amigos que moram aqui há anos e não falam nada de francês, que o meu francês é muito melhor que o deles. Isso acontece. Então, assim, vai realmente questão de interesse. Eu não consigo morar aqui sem conseguir ir ao mercado, sem conseguir ir no shopping comprar roupa e não conseguir falar com a vendedora, não conseguir perguntar se tem o que eu quero.
Então, assim, pra mim foi muito útil essa francesação. Eu me dedico 100% pro francês, tanto que as minhas notas são, assim, exemplares. Porque eu acho que se você tá aqui, você precisa aprender, sim. Você tem que entrar na cultura, você tem que aprender a língua, você tem que viver o Quebec. Porque se você veio pra cá e você tem aquele receio de, eles são muito diferentes do Brasil, eu gosto do Brasil, se você gosta do Brasil, se você não quer aprender sua língua, fica no Brasil, não venha pra cá. Porque sim, eles gostam de pessoas que querem trabalhar, que estão dispostas a aprender a língua deles, porque eles não vão se esforçar pra te entender, eles não vão se esforçar pra aprender a sua língua, sendo que você está no país deles. Então você tem que falar a língua deles. Mas não é uma coisa ruim, isso é bom pra você. Esse conhecimento nunca é demais. Então, é sempre bom estudar, aprender novas coisas, novas línguas. E mesmo que, francês, você só vai usar em Quebec, ou se você for pra França, ou pra não sei aonde. Sim, mas e daí? É a mesma coisa de você aprender árabe. Você só vai usar se você for pra um lugar específico. Porém, é bom aprender. É bom aprender, é bom você saber mais de uma língua. Porque se um dia você precisar, por exemplo, no trabalho, você precisar falar com alguém que não fala a sua língua e não tem ninguém mais no trabalho que fale, mas você fala. Então, e aí? Você vai poder fazer aquele serviço, você vai poder crescer, entendeu? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e espero que um pouco da minha experiência aqui possa ajudar vocês que querem vir pra cá, possam ajudar a abrir um pouco mais a mente de vocês. E é isso.